Dá um oizinho. Boa tarde para quem tá chegando. Dá um oi. Dá um minutinho pro pessoal entrar. Eu queria saber, enquanto isso, se vocês me ouvem bem, se a imagem tá boa, porque essa internet às vezes não anda sendo muito aliada. Boa tarde, Irene. Oi, Michele. Ai, rostinhos conhecidos por aqui. Olá, meninas. Que bom. Fico feliz. Bem feliz. Acho que enquanto o pessoal vai entrando, eu vou me apresentando, vou contando como que eu cheguei até aqui, né, para fazer a live hoje com vocês. Obrigada. Então, se der algum problema, vocês vão me avisando aí, porque eu já tive alguns imprevistos com a internet, é muito chato. Então, às vezes trava, uma outra vez eu fui derrubada, então a gente vai tentando administrar. Oi, Ana, tudo bem? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como que eu cheguei até aqui hoje, né? Meu nome é Andréia, eu sou formada em administração de empresas, tenho MBA em liderança, gestão de pessoas, também sou formada em fotografia. Olá, Sueli, tudo bem? E tenho vários cursos de extensão na área de empreendedorismo. Mas eu acho que mais importante assim do que o currículo, o que me traz aqui hoje é uma felicidade em poder dividir aquilo que eu acredito, aquilo que faz sentido para mim, as minhas percepções, para trazer para vocês um processo de construção disso que eu acredito, para trazer e ver se faz sentido para vocês, para daí agregar nesse processo de construção, para que a gente tenha esse pensamento crítico, né, do que funciona e o que não funciona. Então isso que me move, isso que faz sentido para mim, trazer aquilo que eu acredito. Hoje eu trabalho com mentoria de desenvolvimento pessoal e empreendedor. Eu sou idealizadora de um evento chamado Encontro Transformando Você, que tem foco no desenvolvimento pessoal e profissional. Escrevo histórias de vida, é um projeto onde eu conto histórias reais de mulheres reais, porque eu acredito muito no poder da história, inclusive é uma ferramenta que eu utilizo no meu trabalho. Eu acho que quando a gente tem a chance de revisitar o passado e fazer as pazes com ele, a gente vive melhor. E hoje em dia, através desse desenvolvimento pessoal que a gente vê e corre tanto atrás, a gente percebe que a nossa história tem muita informação a respeito do nosso propósito, a respeito daquilo que a gente pode fazer, que a gente tem de melhor. Então eu acredito muito na história de vida. Dou palestras, dou treinamentos, eu sou mentora do Empreendedora Curitibana e eu sou mentora do programa Bom Negócio. Então é isso que me traz aqui hoje, essa mentoria, essa contribuição com o programa Bom Negócio. Eu fico muito feliz de poder estar aqui porque eu também tive do outro lado. Eu participei do Empreendedora, eu participei do Bom Negócio, que me trouxeram muito conhecimento, que me trouxeram muitas conexões maravilhosas dentro do programa. E então eu queria agradecer a Dani, né, por essa oportunidade, e hoje eu tô aqui por ser mentora do programa Bom Negócio. Fico muito feliz de poder estar trazendo um conhecimento, dividindo um pouquinho do que eu sei com vocês. Como que vai funcionar hoje? Eu vou explicar para você quais são os tópicos que eu trouxe pra gente conversar. Então a gente vai falar primeiro sobre relacionamento, entender um pouquinho relacionamento, comunicação. Aí a gente vai passar pelos 4 passos de construção desse relacionamento. Depois a gente vai entender quais são os 3 pilares que me conectam com o meu cliente, como eu vou ter conexão com o meu cliente, que são 3 pilares. Aí a gente vai entender os tipos de cliente, porque esses tipos de cliente são diferentes e a gente precisa ter um tipo de relacionamento com cada um. Quanto mais específico eu for com o meu relacionamento com cada tipo de cliente, mais assertivo vai ser o meu comportamento e mais resultado eu vou ter. E depois sim, depois que eu construir todo esse processo com vocês, que eu acredito que esse entendimento ele é mais importante do que propriamente as dicas,
porque não faz sentido para mim chegar aqui e só falar, faz isso no teu Instagram, responde assim, entra assim no Face. Eu acho que se eu passar para vocês o conteúdo, como isso se constrói, fica mais fácil para vocês verem se as dicas fazem sentido, para vocês verem se as dicas vão surtir resultado, né? E vocês vão entender o porquê de utilizar essas dicas. Eu acho que isso é mais importante do que simplesmente trazer um monte de dica aqui e dizer para vocês fazerem sem entender o sentido que está por trás disso. E no final eu vou trazer algumas observações bem pessoais no que diz respeito desse relacionamento com o cliente nesse momento que a gente está vivendo, que a gente sabe que é tão delicado, né? Que a gente precisa ter mais empatia, a gente precisa ter mais compreensão, a gente precisa ter mais cuidado no nosso relacionamento com o cliente, justamente por conta do momento que a gente está vivendo. Então, eu trouxe um roteiro, porque eu costumo falar muito e tem muito assunto para falar, então não posso deixar de falar tudo que eu trouxe que é importante, que é essencial. Mas, por favor, fiquem à vontade, eu estou recebendo aqui os comentários na tela do meu celular, vocês podem perguntar, vamos interagir, vamos construir algo que seja produtivo, tirar dúvidas, deixar esse momento bem interativo, porque também se deixar eu falo mesmo, eu vou embora. Tá? Eu só queria aproveitar antes de começar e fazer um agradecimento, que quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de comunicação, estar aqui é um suporte muito grande, sabe? Que a gente precisa falar com muitas pessoas. Então, assim, tem a Dani, tem a Alessandra que falou comigo hoje no Insta e tem o Marcelo que faz um suporte incrível para a gente poder estar aqui trazendo o melhor, com a melhor imagem, o melhor conteúdo, para fazer tudo correr de uma forma muito tranquila. Então, esses relacionamentos que a gente tem no nosso offline, eles são muito importantes para a gente poder estar aqui se relacionando com vocês agora. Então, o meu agradecimento fica aqui ao vivo, porque realmente é um trabalho difícil e de muito valor esse suporte operacional que eles fazem com a gente. Então, vamos começar o nosso conteúdo propriamente dito, né? Quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de conexão. Então, independente de eu falar de duas pessoas ou um negócio e uma pessoa, toda vez que eu fizer uma conexão, que eu tiver um relacionamento, a gente está falando de duas pessoas. Por maior que seja a empresa, a hora que eu entro em contato é uma outra pessoa que vai atender e que vai falar em nome dessa empresa. Então, quando a gente precisa dessa conexão, a primeira coisa que vem na cabeça é que a gente precisa da comunicação. É através dela que vai acontecer esse relacionamento. É através dela que vai se dar essa conexão. Então, um princípio que a gente precisa levar não só em consideração aos nossos clientes, ao relacionamento com eles, mas eu diria que é um princípio de vida. É uma habilidade, né, uma soft skills, hoje que se fala esse termo, mas é uma habilidade que ela é imprescindível nos nossos relacionamentos interpessoais, que é a comunicação assertiva. A gente precisa de verdade entender o que é comunicação assertiva e colocar ela na prática para que a gente tenha melhores relacionamentos. E quando a gente fala de comunicação assertiva, a gente está falando de duas palavrinhas muito importantes. A gente está falando de respeito e de verdade. Então, quando eu falo em verdade, eu tenho que comunicar sempre aquilo que é concreto e que eu consigo carregar, que eu consigo sustentar como negócio. Então, eu vou falar o prazo de verdade para o meu cliente, eu vou comunicar a informação correta do meu produto, do meu serviço, e tudo isso tem que ser feito com muito respeito. Eu preciso sempre, quando eu falo de negócio, me colocar no lugar do meu cliente e tentar pensar como ele, tentar entender como ele precisa do meu serviço. E a partir disso, eu vou comunicar e vou conversar com ele com respeito, cordialidade, responsabilidade, manter todas essas regras de boa conduta, mas principalmente entendendo essa dor que ele tem e tentando pensar como ele. É um serviço bem difícil, eu diria, né? Mas a primeira premissa que a gente precisa ter é tentar se colocar no lugar do cliente para olhar o nosso negócio, não a gente como gestor desse negócio. A gente precisa olhar o nosso negócio com o olhar, com o viés
do nosso cliente, do nosso potencial cliente. Isso é o mais importante. Então, primeiro ponto importante, comunicação assertiva, respeito e verdade, sempre, em qualquer circunstância, tá? Quando a gente, passando agora para a questão dos 4 passos, quando a gente fala de relacionamento com o cliente, eu queria só trazer uma questão um pouquinho anterior para a gente entender da onde vem esse relacionamento, da onde começa esse relacionamento. Então, de acordo com o método que eu desenvolvi, que eu criei, que eu aplico nas mentorias que eu faço hoje, eu tenho 4 pilares. Então, esse método, ele constrói o meu processo de comunicação, ele constrói o meu negócio, a minha marca como pessoa, ou minha marca do negócio, enfim. Mas eu consigo prever dentro desses 4 pilares os 4 movimentos desse meu possível cliente até ele se tornar meu cliente. Então, no pilar da identidade, que é onde eu encontro a essência do meu negócio, o jeito do meu negócio, eu vou estar me tornando conhecido. Eu ainda não tenho clientes, eu não tenho uma conexão com esse meu cliente. Eu tenho simplesmente algo que eu vou começar a comunicar, vamos falar de rede social aqui, né? Então eu vou começar a comunicar na minha rede social para eu ser conhecido por esse potencial cliente. Aí a gente está falando de audiência, a gente está falando do nosso público-alvo, as pessoas que estão ali na nossa rede social e que eu vou começar a ser conhecido por esse público. No segundo pilar, que eu chamo de pilar da imagem, dentro do método Impulso, a gente vai começar a ser percebido. Então, eu criei a essência do meu negócio. Para que o meu negócio existe? Qual é a dor que ele vai sanar? O que eu vou ofertar para o meu cliente? Agora, eu vou colocar a minha imagem, eu vou buscar ser percebido por esse mercado. Como? Eu vou começar a comunicar o meu diferencial, o meu posicionamento de marca. Então, o meu diferencial, o que só eu faço? Né? Qual é a diferença do meu negócio, do meu serviço para os outros? Qual é o meu posicionamento? O que eu defendo? Como eu quero que o meu cliente me veja? Então, eu vou começar a comunicar tudo isso. Eu vou estar sendo percebido por esse público-alvo que pode ser meu potencial cliente. Aí a gente vai para um terceiro pilar, que é o pilar da integridade, que eu chamo aqui pensar, sentir e agir da mesma forma. Nesse pilar é que entra a comunicação assertiva. Eu preciso comunicar meus valores, eu preciso comunicar o que eu acredito, a forma com que eu trabalho, né? O que eu quero mudar na vida das pessoas através do meu trabalho e ser muito coerente, congruente com tudo isso. Nesse pilar, o mercado vai começar, a gente vai começar a ser escolhido pelo nosso mercado, pelo nosso cliente. E ali sim que começa o relacionamento com o cliente propriamente dito. Então, veja, a gente primeiro precisa ser conhecido, colocar ali a cara, dizer, opa, tá chegando um negócio novo, tô vendo que tem uma outra assessoria de finanças na área, tô vendo que tem uma outra loja de brindes na área. Aí você vai começar a se colocar a tua imagem, comunicar a tua imagem, você vai começar a ser percebido pelo teu cliente. Nossa, olha só, ela trabalha de uma forma diferente. Ela trouxe um outro método para trabalhar. Aí você vai ser escolhido e aí vai começar a conexão. Aí você conquista esse cliente. Quando você faz sua primeira venda, você é escolhido e você fecha, aí você tem o teu cliente, está tendo o primeiro relacionamento de clientes. No último pilar, que é o método, que é o pilar do impacto no método, a gente fala sobre reconhecimento. Aí é quando eu vou fazer a manutenção, né? Eu vou continuar a construção desse relacionamento com o cliente, porque é fácil às vezes conquistar, o difícil é manter. E quando a gente fala de reconhecimento, o pilar do impacto, quer dizer, o que eu gerei para esse cliente? Eu superei as expectativas, eu entreguei, ele ficou satisfeito com o meu trabalho, ele viu que eu tenho um trabalho relevante, ele vai reconhecer e ele vai se tornar um porta-voz do meu trabalho, do meu negócio. Ele vai ser uma propaganda, né, espontânea e amorosa, eu diria, a respeito do meu trabalho, do meu produto, do meu serviço.
E isso é importante porque é ali que a gente vai ganhar autoridade, é ali que a gente vai ganhar, como a gente fala hoje, prova social, que a gente vai mostrar para toda essa rede digital que o nosso trabalho funciona, que o nosso produto é bom, que o cliente ficou satisfeito. Então a gente precisa ser conhecido, percebido, escolhido e depois reconhecido. É nesse ciclo que eu vou construindo o meu relacionamento com o cliente. E quanto mais eu segurá-lo no último pilar, que é manter esse relacionamento, mais forte vai ser essa conexão e melhor vai ser a forma mais assertiva de ter uma relação ganha-ganha, que a gente fala, né? Ele vai ficar satisfeito com o meu produto, com o meu serviço, e eu fico muito satisfeito em tê-lo como cliente, porque ele sempre vai lembrar de mim quando ele precisar comprar algo que sou eu que estou oferecendo, tá? Então, dentro disso, quais são os 3 pilares que a gente pode fazer conexão com o nosso cliente? Tá tudo bem por aqui, gente? Dá um oizinho aí, tá todo mundo muito quieto, daí a gente fica sem saber. Quero saber se tá fazendo sentido, se vocês têm alguma pergunta. Ou dá um curtir aí, só para eu saber que tá todo mundo acompanhando. Dá um oizinho aí pra mim, se tá fazendo sentido. Então vamos seguindo aqui. Quais são os 3 pilares, né, que eu consigo ter esse relacionamento com o cliente? A gente vai ver que o meu relacionamento ele pode estar no produto, na emoção e no propósito. Então, quais são as diferenças principais, né, desses 3 pilares que eu posso me conectar com o meu cliente? Quando eu faço uma conexão só pelo produto, eu vou estar num batelão de gente. Eu vou ser um commodity, eu sou mais um. O meu diferencial vai ser o menor preço ou melhor prazo, né? Tá certo que quando a gente fala de produto, a gente precisa sim comunicar para o nosso cliente aquilo que eu faço, qual é o benefício que o meu produto traz, no que eu ajudo. Isso tudo faz muito sentido. Mas se eu ficar só nisso, eu vou estar brigando por preço e prazo. Eu vou estar tendo que me diferenciar e conquistar o meu cliente através do menor preço ou do melhor prazo. E aí a gente tem uma briga feroz e a gente não consegue se destacar. Fica muito encaixotado, né? A gente fica disputando um cliente sem dar valor àquilo que a gente tem como trabalho, como nosso negócio, como a nossa essência. Então o ideal é que a gente pense pelo menos no segundo pilar agora, que é o pilar da emoção. Quando eu falar em pilar da emoção, o que eu tenho para me conectar com o meu cliente? Aqui eu vou trazer para ele não só aquilo que o meu produto traz de benefício tangível. Vamos usar um exemplo. Eu vou falar sobre produto, vamos falar sobre semijoia. Se eu falo para o meu cliente sobre o produto, eu vou dizer a cor do meu produto, eu vou dizer o preço, eu vou dizer o prazo de entrega, eu vou dizer quanto tempo ele tem de durabilidade, qual é a durabilidade do meu produto, né? Eu vou passar informações que são fáceis dele identificar, né? Eu posso dizer qual é a garantia, enfim. Quando eu falo de comunicação através da emoção, são coisas que ele não pode pegar, mas que são importantes. Eu vou fazer conexão como? Através da minha história, através de por que eu vendo semijoia, qual é a importância disso para mim, por que colocar uma semijoia é tão importante para uma mulher, né? Então, no pilar da emoção, a gente não vai estar falando só do produto propriamente dito. O que o produto traz? Ele traz elegância, ele traz sofisticação, ele traz autoestima. A gente vai estar falando de como esse produto vai trazer sensações. Aqui são sentimentos, porque a gente compra por emoção. Vamos combinar que toda compra é definida por emoção. Depois a gente usa a razão para justificar aquela compra, né? Mulher vai se identificar muito agora com o que eu vou dizer. Por exemplo, você fica doida para comprar um sapato. Depois você fala assim,
Ah, eu mereço. Ai, faz tempo que eu não compro. Não, ele tá em promoção. A gente fica se justificando. Mas a nossa compra, a nossa decisão de compra, ela acontece no nível emocional. Então, se eu trago essas emoções para o meu cliente, fica muito mais fácil dele se sentir nesse cenário. Por isso que hoje se fala em storytelling. É você se colocar num cenário que você vai colocar o teu cliente fazendo parte desse cenário e sentindo os benefícios daquele produto, daquele serviço. O que acontece aqui? Quando a gente interage dessa forma, a gente humaniza a nossa marca, a gente humaniza o nosso negócio, né? A gente se conecta como pessoa muito próximo. Então eu vou falar que a Semijoia traz autoestima, que ela traz uma sensação de bem-estar, de beleza, de autocuidado. Então, como eu posso utilizar uma semijoia? Eu posso dar dicas de look de semijoia, de inspiração. Eu posso dar dicas de como cuidar dessa semijoia que eu tô vendendo. Então, entende? Eu tô na cabeça do meu cliente, mas eu não tô falando só do meu produto, eu tô falando de outras coisas. Eu posso contar a história de uma pedra, qual é o tipo de pedra, eu posso dar dicas de formato de rosto com a utilização das minhas peças. Bom, eu tô usando o Semijoia porque é um exemplo que eu tô dando mentoria agora, mas se alguém tiver um negócio e quiser colocar aqui, a gente estuda junto formas de fazer essa conexão emocional e eu já posso até dar dicas de conteúdo, porque isso faz parte do nosso relacionamento com o cliente. Então, se vocês quiserem colocar o negócio de vocês, a gente vai trocando e vai construindo juntos aí esses três níveis de conexão, tá? Então, quando eu falar aqui dessa questão da emoção, a gente pode mostrar os nossos bastidores, a gente pode mostrar, fazer interação com o cliente nos stories, por exemplo. Se ele gosta mais do look 1, do look 2, como se constrói uma peça, se você é quem produz tua peça, como você produz, né? Os bastidores de tudo que você faz, como você vai no fornecedor, aquilo que você encontra. Você pode colocar frases relativas à beleza, relativa à autoestima, tudo vai remeter a essa conexão de um nível mais emocional, né? Isso é o que a gente chama de vender sem vender. Você vai estar presente no dia a dia do teu cliente, mas você não vai precisar estar ofertando só naquele teu feed o tempo todo, produto e preço, produto e preço. Quando a gente faz isso, parece, pensa, né, o teu feed, o teu meio digital é a tua vitrine, é como se você estivesse entrando numa loja. Eu estou entrando numa loja, se eu entro na tua loja virtual e eu só vejo preço e prazo, preço e prazo, preço e prazo, preço e produto, a impressão que eu tenho é como eu entro numa loja e a pessoa vem e fica em cima. O que você deseja? É para você ou para presente? Qual você se interessou? Qual número você calça? Então, assim, a gente fica atolado de informação e que a gente não se sente bem. A gente gosta de se sentir bem entrando numa loja que a gente tenha liberdade para circular. A gente quer que tenha uma água te esperando, uma balinha te esperando. Então, se a gente passar isso para o virtual, é a mesma coisa. Se eu for no teu feed do Face ou do Insta, eu quero que tenha algo a mais para mim. Eu não quero me sentir mal achando que você está me forçando a fazer uma compra, certo? Então a gente tem que pensar como nosso cliente. Então eu vou colocar no feed algo que ele se sinta recebendo uma água, recebendo uma balinha. Você está entregando conteúdo de valor, mas você está sempre na cabeça do teu cliente, justamente porque você está entregando conteúdo de valor. Então, quando ele quiser comprar algo que você vende, ele vai lembrar de você. Ele vai lembrar daquele post que você escreveu, como que tinha que cuidar da semijoia, daquele post que você colocou dando dica de um look. A gente vai ficar na memória do nosso cliente e a gente não precisa forçar a venda pela venda. A gente vai conversar mais disso aqui no decorrer da nossa live. E o nosso terceiro ponto, que é o pilar do propósito, que ele é muito forte também. Eu não sei se todos conhecem, se a gente colocar isso aqui, fizer uma correlação com o Golden Circle, que é o do Simon Sinek,
a gente vai entender, aqui dá para correlacionar com o que, como e porquê. Então, se eu pego o pilar do produto, é o que? O que eu vendo. Ele é raso, ele é a parte mais externa desse Golden Circle, né? São três, um dentro do outro, assim. Se eu pegar a emoção, é como, quer dizer, como eu faço essa venda, como eu entrego o meu produto. E se a gente se correlacionar com o pilar do propósito, a gente está falando do porquê. E esse aqui é o mais importante. Cada vez mais os clientes estão comprando pelo porquê. O produto, eu falei, é commodity, né? É briga de preço e prazo. Não é um bom lugar para a gente ficar. O emocional é como se você estivesse encantando o cliente, né? Você tá mostrando para ele como você agrega valor ao dia dele, às necessidades dele. É muito importante, é muito bacana. Mas hoje eu vejo cada vez mais a gente está pensando nesse movimento de sustentabilidade, veganismo, upcycling, né? Que é você dar um novo visual àquilo que já existe. Os brechós estão aí que não deixam mentir. A gente está com uma reutilização do que já existe. Então, assim, hoje a conexão e o surpreender, muito mais do que encantar o cliente, tá muito ligado a essas bandeiras que a gente levanta. Você não precisa ter um propósito tão nichado, né, tão específico, mas você precisa de verdade entender aquilo que você vende e por que você vende. Você tem um propósito e você consegue comunicar o teu propósito quanto mais apaixonado você for pelo teu negócio. Quanto mais certeza você tiver daquilo que você faz. Sabe quando o olho brilha? Sabe quando o coração grita, fala alto, quando você fala do teu negócio, você fala do produto, você acredita naquilo que você faz? Então, é aqui que você vai comunicar isso, você vai comunicar os seus valores, você vai falar tudo que você acredita. Você vai falar para ele por que você faz o que você faz. Então, por exemplo, hoje eu faço mentoria, né, palestra, treinamento. Como eu faço? Eu faço através do método Impulso, utilizando a história de vida como ferramenta. Por que eu faço? Porque eu acredito no poder transformador da própria história. Porque eu acredito que a gente consegue construir vidas mais plenas através da nossa história. E porque eu acredito no meu método, que ele traz uma construção e ele responde muitos porquês que a gente tem. Então é uma construção de conhecimento, uma construção de um negócio, de uma marca, para que faça sentido para o meu cliente, para que ele se sinta parte essencial e a partir dele tudo nasça. Entende a diferença? Então o que eu faço? Eu faço mentoria. Por que eu faço? Porque eu acredito na força, eu acredito no poder daquilo que eu trago como sentido naquilo que eu acredito. Então faz diferença você comunicar. E você precisa dos 3 níveis, porque a gente precisa comunicar qual é o meu produto, mas eu preciso muito mais fortalecer o meu porquê. Eu preciso muito mais fortalecer depois o meu como, para que o meu cliente entenda cada vez mais o valor do meu serviço, para que eu não precise ficar brigando por preço nem prazo com um monte de gente que faz mentoria no mercado. Entende como é importante a gente trazer essa construção de dentro para fora, a gente entender esses pilares? Eu tenho uma ferramenta que eu deixei no meu Insta, @andrea.cristina.ac. Acho que a Dani tá por aí, acho que ela vai colocar daqui a pouquinho. Eu deixei uma ferramenta lá para vocês baixarem e construírem conforme o Golden Circle, escrever tudo que tem a ver com o negócio de vocês. Então, você vai escrever tudo que você vai comunicar em relação ao teu produto, tudo que você vai comunicar em relação ao emocional, aquilo que não é tangível, mas que vai fazer bem para o teu cliente, e tudo que você vai comunicar no pilar do propósito. É muito importante escrever. A gente tem uma visualização de todo um processo e vem ideias e você vai escrevendo. A gente tem 1000 pensamentos. E se a gente não escreve, a gente não processa isso de uma forma visual e vai acabar esquecendo. E se você fizer esse exercício, baixar a ferramenta, você vai ter um ponto de partida para a construção dos teus conteúdos, para você comunicar o teu cliente. E é muito importante, você vai ter ali um banco de dados de um tesouro que é o teu negócio, entende?
você vai poder construir os teus conteúdos para comunicar o valor do teu negócio, o valor da tua marca a partir desses 3 pilares. Então, se vocês quiserem baixar, @andrea.cristina.ac. Aí vocês vão poder ter acesso à ferramenta depois. Então vamos lá, quando a gente fala desses 3 pilares, né, e a gente fala do propósito principalmente, a gente vai estar mostrando a nossa autenticidade. A gente vai estar mostrando a verdade e vai estar mostrando quanto autêntico a gente é dentro desse processo. Vai ter uma diferenciação em relação aos demais. Por quê? Porque nós somos seres únicos e a partir disso, cada negócio também é único. E se eu souber comunicar isso e mostrar onde está a minha diferença, onde está realmente o meu valor, por conta do que só eu faço, com excepcionalidade, com exclusividade, a gente vai estar conseguindo mostrar essa diferenciação muito mais para o nosso cliente. E vai ficar muito mais fácil de se conectar com eles, certo? Alguma dúvida até aqui? Gente, vocês estão muito quietinhos. Eu queria saber se está fazendo sentido, se vocês têm alguma dúvida. Não subiu mais nenhum comentário aqui, tô preocupada. Dá um oizinho aí pra mim, se tá tudo bem, se tá fazendo sentido, se vocês têm alguma pergunta. Vamos lá? Bom, então vou continuando aqui, mas comentem aí qualquer coisa, tá bom? Vamos conversar agora sobre os 4 tipos de clientes. Eu acho que a gente precisa prestar atenção. Eu trouxe uma nomenclatura didática, não é para levar pelo lado pesado, né? Porque dá a impressão que a gente está olhando de uma forma negativa para o nosso cliente. É uma forma didática, mas é importante trazer. Então a gente tem 4 tipos de clientes, tá? Que a gente precisa prestar atenção para comunicar. Aqueles que são os fiéis e lucrativos. Então, quando ele precisa de uma semijoia, vou continuar com o exemplo, ele sempre compra de mim. E ele é lucrativo no sentido de que ele me gera muita receita, ele é um cliente robusto. Esse tipo de cliente eu preciso tratar a pão de ló, né? Ele é fiel e ele é lucrativo, quer dizer, ele me traz, ele me gera a receita que eu preciso, ele mantém, é um dos que mantém o meu negócio. Aí eu tenho o cliente que ele não é fiel, mas ele é lucrativo. Então ele compra de outras pessoas, não é só de mim que ele compra semijoia, mas ele compra bem. Ele também é responsável por grande parte da minha receita. Aí eu tenho o cliente que ele é fiel, mas ele não é lucrativo. Então ele sempre compra de mim, mas ele compra pouco. Ele não gera um valor significativo na receita do meu negócio. E eu tenho aquele cliente que ele não é fiel e não é lucrativo. Mas ele é meu cliente. Ele compra esporadicamente, então ele é meu cliente. Essa seria a minha divisão da minha carteira de clientes. Por que é importante a gente dividir mais ou menos isso? Para que a gente faça essa comunicação, tenha o relacionamento com o cliente de uma forma correta. Como que eu vou colocar para o meu cliente que ele não é fiel nem lucrativo? Eu vou mandar uma mensagem no WhatsApp dizendo: nossa, muito bom ter você sempre por aqui. Muito bom contar com a sua presença sempre no meu evento. Se ele não vai. Então a gente tem que cuidar, porque a gente vai perceber que é uma mensagem encaixotada, tá indo para todo mundo, não tá indo de forma personalizada. Então se eu consigo separar em alguns nichos para que essa comunicação fique um pouco mais assertiva, eu vou estar mostrando para o meu cliente que eu tô entendendo do universo dele, né? Então se eu vendo semijoia e eu faço um catálogo, por exemplo, eu sei que alguma cliente minha gosta só de ródio, eu vou fazer um catálogo, vou colocar só ródio, eu vou mandar para ela. Se a outra não gosta e eu já sei que ela não gosta, eu não vou mandar, porque eu sei que ela não gosta. Eu vou estar mostrando para ela que eu tô fazendo um spam, vamos dizer assim, né? Quando a gente põe na lista de transmissão. Então é importante medir e colocar essa diferenciação de clientes, tá? Agora vamos às nossas dicas para relacionamento com cliente na rede digital. Hoje
Então eu falei ali que as redes são as nossas vitrines. O que a gente põe na nossa vitrine? A gente põe aquilo que a gente tem de melhor. Então, quando eu for falar de feed, for falar, né, de construção de rede social, você tem que colocar teu melhor produto, tua melhor imagem. A imagem conta muito, é a primeira coisa que comunica, né, a nossa comunicação não verbal, da imagem que vai ser colocado ali do meu produto ou do meu serviço. Eu preciso colocar uma comunicação por escrito, uma comunicação correta, uma coisa que seja atrativa para o meu cliente, porque o meu cliente, ele vem com uma necessidade. Ele vem com uma dor que precisa ser sanada. E eu, como negócio, eu preciso entregar isso que eu tenho de sugestão para satisfazer essa dor, essa necessidade. Eu tenho que entregar de uma forma atrativa. Eu tenho que embalar essa necessidade dele dizendo, olha, tá aqui, eu te entrego isso e isso vai sanar a tua dor. E isso tem que ser de uma forma atrativa para ele, para que cause interesse, ele tem que sentir interesse. Porque quando a gente rola o feed, tem tanta oferta, tem tanta gente falando na mesma coisa, que quanto mais eu souber encantar, quanto mais eu souber surpreender o meu cliente e entregar essa solução da necessidade dele, da dor dele, de uma forma que ele se encante, melhor vai ser o processo de escolha. Mais fácil ele vai me escolher. Então a gente precisa prestar muita atenção nessa comunicação e dar muito valor, fazer uma comunicação muito estratégica nas redes sociais para isso, tá? Seja ágil e cordial com o seu cliente. A gente sabe que, como tá tudo no digital, às vezes quem responde primeiro acaba fechando a venda. Eu sei que existe uma certa polêmica aqui quando a gente fala, porque assim, às vezes os clientes pedem as coisas em horários inapropriados, às vezes a gente fica, como prestador de serviço, né, fica chateado em vez de esperar o dia seguinte, por que foi mandar uma mensagem tarde. Eu até vou colocar um exemplo aqui meu como consumidora, até para defender os clientes. Eu estava passando o feed do Facebook e surgiu uma publicação de quindim. Era 15 para meia-noite, faz uma semana já. Era 15 para meia-noite. Falei, gente, é muito tarde para falar com a pessoa, mas se eu deixar para amanhã, eu vou acabar não fazendo esse contato e eu quero muito comprar. Então veja, eu estava como cliente. Então eu só tô colocando a opinião do lado contrário para ver que às vezes não é má fé dos nossos clientes. Aí tinha um link que ia pro WhatsApp e tinha outro que ia direto pro Messenger. Eu falei, não, WhatsApp eu não vou mandar essa hora. Fiz minha parte também, né, como cliente. Aí eu mandei uma mensagem no Messenger. Aí o que aconteceu? Veio aquela mensagem automática e eu falei, não, amanhã eu retomo, a conversa já tá aqui, eu não vou precisar procurá-la no meu feed de novo. Não deu 5 minutos, a moça respondeu. E isso que era 15 para meia-noite. Eu sabia que eu não ia comprar o quindim 15 para meia-noite. Eu só queria continuar com o vínculo para ser atendida no dia seguinte, entende? E ela me respondeu. Eu não continuei a comunicação, continuei no dia seguinte, mas o contato tinha sido feito. Então, às vezes, não é que o cliente é folgado, não é porque ele não quer perder aquele momento de conexão. Você passou pelo feed dele e ele quer se comunicar naquele momento para não perder o contato. Se você responde ou não, horário que você tem para responder, se você coloca lá que é das 8 às 18, não tem problema, você responde no outro dia, mas entenda que às vezes a gente também tá do outro lado e consegue perceber o panorama de outra forma, a gente tem um outro olhar, né? Então só para fazer um contexto aí, porque eu sei que esse momento gera muita polêmica, né? De horário para mandar, horário para não mandar. Conheça o teu público, que assim você vai conseguir interagir melhor, né? Você tem como saber o que eles gostam, saber quais são os interesses. Então você vai mandar as coisas mais direcionadas, você vai mostrar um atendimento na medida do possível personalizado para cada grupo de clientes, né? Então você explorar bastante, entender o universo dos teus clientes, pelo menos de uma forma geral. Seja constante nas redes. Gente, relacionamento só se faz com constância.
né? Eu falar com você, dali 6 meses eu falar de novo, não. E não é falar no sentido de mandar o WhatsApp, eu tô falando de rede social, a gente estar ativo nas redes. Você mandar um like, você fazer um stories, você manda um oi através de uma resposta de uma postagem de um cliente seu, você fazer postagens na sua rede todos os dias para que você seja lembrado, para que você esteja constantemente. Isso é que vai fazer a manutenção desse relacionamento. A gente não pode sumir das redes sociais, principalmente hoje, né? Quando se fala nessa dificuldade de comunicação e quando se fala nessa oferta enorme de tudo que é produto, de tudo que é coisa, quanto mais certo você estiver e mais perto você estiver, melhor vai ser para o teu negócio, certo? Seja relevante, traga bom conteúdo. Então não coloca só foto de produto e preço, né? Vamos fazer com que esse conteúdo seja relevante, com que ele sinta que você está preocupado em levar informação. Então lembra como cuidar das semijoias, qual é o prazo de validade de cada material, como usar looks usando suas semijoias, dicas de moda, fazer parceria com influencer para entregar mais diversificação através do teu produto. Enfim, seja relevante e tente o vender sem vender. Isso é muito importante. A gente não precisa oferecer sempre o nosso serviço, o nosso produto para estar vendendo o nosso serviço, o nosso produto, certo? Cuidado com o excesso de venda direta, acabei de falar, é porque aqui tem uma regrinha, quando a gente vai em curso de marketing, eles falam muito do 80-20. Então, para cada 5 posts, um propriamente dito é de venda. Então veja como a relação é delicada. Você vai entregar frase de otimismo, você vai entregar curiosidade, você vai entregar valor através de especificações do teu serviço, do teu produto, e uma postagem a cada 4, o que dizem os estudos de marketing, né? Você vai fazer relativamente em questão de venda, certo? Interaja com seus clientes nas redes. Gente, a gente que está na rede sabe o valor de um like, o valor de um comentário, mas eu não estou falando em métrica de vaidade, porque às vezes você tem muita reação, muito comentário e aquilo não converte em venda. Mas quando a gente fala de engajamento, de métrica do Face, do Insta, a gente sabe que quanto mais curtido e mais comentário tiver, para mais gente isso vai ser levado. Então é importante, só que eu não posso ficar esperando que o meu cliente faça isso por mim. Eu preciso fazer primeiro. E depois a gente tem uma coisa que é engraçada do ser humano, que é a reciprocidade. Pode ver, se você começa a comentar o post de uma pessoa, dali a pouco ela vai começar a comentar e a curtir o seu. É inerente do ser humano a gente querer retribuir essas gentilezas. Então interaja com os teus clientes, interaja com a tua concorrência, interaja com pessoas que você admira, com potenciais clientes que você quer trazer para a tua página. Esteja presente na rede social, mas com verdade, né? Não adianta ir lá e só botar um emoji, ou então ir lá e escrever frases que até parecem robotizadas, né? Coloque um comentário de valor, coloque um comentário com sentimento. Lembra que eu falei? Nós somos seres humanos, a gente se conecta por emoção, a gente compra por emoção e tudo que envolve as pessoas envolve emoção. Então faça um comentário relevante, faça um comentário carinhoso, uma coisa construtiva e vá interagindo nas redes. Eu sugiro 30 minutos como dever de casa todos os dias. Abrir o meu Instagram, rolar o meu Face, interagir com as pessoas, buscar eu no meu caso busco as meninas que eu mentoro, eu comento, eu dou eu digo que eu dou um incentivo através disso e falo com as pessoas que trabalham comigo, que eu tenho parceria, converso com pessoas que eu tieto, que eu admiro. Então a gente precisa ter esse momento para se dedicar a isso, é relacionamento, tá?
Valorize os seus clientes. Gente, isso é muito importante. Enquanto a gente não começa a lidar com o relacionamento digital, a gente não entende a importância disso. Reposte tudo que o teu cliente postar sobre depoimento, quando ele posta uma foto que ele está usando do teu produto. Você precisa colocar valor naquilo que ele está fazendo. Você não pediu para ele está fazendo amorosamente para você, ele está fazendo como um carinho para você. Então valorize. E não é também porque você precisa valorizar o próprio cliente, mas não é só por isso. Isso vai te dar, lembra do pilar, lá dos 4 pilares, quando eu falo de impacto? Isso vai te dar prova social. Isso vai mostrar o quanto você é bom no teu trabalho. Isso vai fazer com que as pessoas vejam a tua relevância. Nossa, olha quanta gente está comprando o produto dela, quanta gente está comentando sobre o trabalho dela. Então, e como que você vai mostrar isso? Quando você está no offline, você tem o boca a boca. Mas hoje, o boca a boca continua sendo um pilar muito importante, uma constante muito boa. Mas o boca a boca hoje ele é feito um pouco diferente quando a gente pensa em rede social. Porque eu preciso, de alguma forma, mostrar o que o meu cliente está falando de mim para mais gente. Então é um boca a boca virtual, vamos dizer assim. Então você vai postar no teu stories, você vai postar às vezes no teu feed um depoimento de um cliente, uma foto do cliente usando o produto que você vendeu. Isso é muito importante para construir a autoridade dentro do teu negócio, dentro do teu nicho de mercado. É uma das coisas que mais funciona. E a gente, sem contar que a gente está valorizando quem valoriza o nosso produto, certo? E agora eu preciso falar uma coisa bem importante em relação principalmente ao WhatsApp. A gente tem o WhatsApp como a ferramenta da rede social mais próxima, né? E o WhatsApp causa uma intimidade da gente quando se fala em cliente. Só que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa usar o WhatsApp com moderação. Use com moderação. Então eu diria que são 2 palavras muito importantes: inteligência e estratégia. Por quê? Porque o WhatsApp é como se fosse antigamente o telefone de casa, né? A gente tá ali, tem o contato do cliente, a gente usa como se fosse o telefone de casa. Mas não vamos esquecer que a gente tem regras culturais, a gente tem regras de boas maneiras, de boa convivência, e a gente precisa usar o WhatsApp dentro dessa boa convivência. Então lembra que eu falei da questão do horário? A gente como cliente até pode procurar, né, o nosso fornecedor, a pessoa que eu quero comprar, eu até posso procurar ele fora de horário. Mas quando eu vou falar negócio, eu jamais posso procurar o meu cliente em horários que não são adequados, que não são horários comerciais, a menos que ele peça, a menos que tenha uma combinação antecipada disso. Porque a gente não pode confundir, o nosso cliente ele não é nosso amigo. Ele pode ser um ótimo cliente, a gente pode ter um melhor relacionamento, até muito íntimo, e às vezes a gente tem até clientes que são amigos que viraram clientes. Então, qual é a dica que eu daria aqui? Se você vai conversar com o seu amigo como amigo, você pode conversar a hora que você quiser. Se você vai falar com o seu amigo oferecendo um produto, oferecendo um serviço, mandando um catálogo, você fala durante o horário de expediente, durante o horário comercial. A gente precisa cuidar dessas premissas, porque se você, como negócio, não quiser responder fora de horário, é um direito seu. O cliente pode vir a hora que ele quiser, mas a gente como negócio não pode fazer ao contrário, não pode ter a mesma premissa do cliente. A gente precisa entender essas diferenças. E o WhatsApp é uma ferramenta muito boa, mas desde que a gente use com moderação. Então, assim, a gente pode mandar mensagem comemorativa. Se for um Dia das Mães, por exemplo, a gente teve o Dia das Mães, né? Eu jamais mandaria para as minhas clientes um agradecimento, um post de Dia das Mães no próprio domingo. Porque, a não ser que eu esteja falando com outras pessoas como amiga, aí eu mando. Se não, eu mando no sábado pela manhã, até as 13 horas, que é o horário comercial, é ali que você termina o teu relacionamento com o teu cliente.
É de segunda a sábado, no horário que você sabe que é pertinente para isso, tá? Você pode fazer lista de transmissão, é super importante a lista de transmissão. Aqui também cabe duas formas de você fazer com assertividade. Ou você convida o teu cliente a entrar nessa lista, você pergunta, você quer fazer parte da minha lista de transmissão? E você espera. Ou você coloca o cliente nessa lista de transmissão, mas com um adendo de que se ele quiser sair, você fala assim, se você não quiser fazer parte, eu achei que o conteúdo te agradava, se você não quiser fazer parte, é só digitar a palavra sair. E ele, se ele não se sentir confortável, ele vai sair. Aí, a lista de transmissão, lembra? A gente vai fazer por blocos. Eu oriento a fazer por blocos na medida do possível. Dividir esses clientes para dividir essa comunicação. Se você vai falar para mim, segue um catálogo para você que é minha cliente especial, que está sempre comprando comigo e de repente faz 2 anos que eu não compro da pessoa, opa! Mensagem spam, tá indo igual para todo mundo. Então, cuidado com a comunicação. O quanto mais você individualizar, personalizar isso, melhor vai ser a aceitação do teu cliente. Mais ele vai perceber que ele está sendo reconhecido e valorizado. Até quando a gente fala de negócios presenciais, né, a gente fala de loja física, as lojas também utilizam o WhatsApp. Eu recebo WhatsApp de lojas avisando que está em promoção, adoro, avisando que tem algum produto novo. Então, tudo ele serve para comunicar. E às vezes a gente faz um atendimento personalizado, às vezes você coloca em lista de transmissão. Você vai precisar entender esse universo e cuidar com essa comunicação. Se você quer fazer para todo mundo, não tem problema. Mas cuidado para comunicar da forma correta, para que as pessoas sintam o máximo possível que aquela comunicação foi para ela. Isso a gente também pode fazer nos posts, né? Às vezes as pessoas vêm e falam assim, nossa, parece que você escreveu para mim. Então veja, você se identifica tanto com uma dor do teu cliente que ele sente que aquele texto é para ele. Ele sente que aquela comunicação é para ele. E é isso que vai fazer com que ele se sinta acolhido, com que ele se sinta percebido. O cliente quer atenção. O cliente quer ser tratado de uma forma que ele veja que ele é importante para o teu negócio, mas mais do que isso, que você está dando importância para suprir a necessidade dele, sem forçar venda, sem forçar um relacionamento, buscando atender a necessidade dele, nem que a necessidade dele não possa ser atendida por você. E você indique um concorrente, você indique um serviço complementar. Isso também é uma forma de conexão muito forte e muito real com o teu cliente. Se você não consegue atender a necessidade ou o que você tem não foi atendido, ele fica muito feliz e conectado com você se você souber, tiver a gentileza de reconhecer numa outra pessoa o potencial que ela tem para poder atender o teu cliente. Isso também é muito bacana. Então, eu acho que disso acabou. Gente, como estamos? Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Por favor, eu coloquei aí o link, ó, tá aí o link para vocês entrarem na página, para vocês poderem pegar a ferramenta. Se quiserem me dar um oizinho, gente, vocês não tem nenhuma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tá fazendo sentido? Agora a gente vai para a parte final, que eu vou trazer as dicas desse momento, né, que a gente está vivendo, que é um momento tão delicado, tão a gente está com muitas emoções negativas aparecendo, né? Então é medo, é ansiedade, às vezes é frustração por conta do negócio, por conta dos problemas que a gente está vivendo. Então a gente precisa mais do que nunca ter a compreensão desse momento quando se fala em relacionamento com o cliente. Eu diria que é a parte mais delicada e mais importante, né, para a gente cuidar, para que a gente não estrague tudo que já foi construído e que a gente pense sim nesse momento em oportunidades de resgatar esses clientes. Já que a gente está com o recurso de tempo um pouco mais folgado, né, a gente
tem que ter um olhar melhor de oportunidade, de criatividade nesse momento para tentar se reinventar, se readaptar. Talvez seja a hora da gente rever as nossas estratégias em relação aos clientes, tentar ver como que eu busco aquele cliente que não é lucrativo e não é fiel, o que eu posso fazer para resgatar, conectar novamente com ele, fazer com que ele compre de mim de novo, como eu posso melhorar as minhas ações a partir daqueles 4 tipos de clientes, né? Mas olha, eu diria primeiro, mantenha a tua presença digital. Eu sei que desanima, eu sei que dá vontade de você largar as coisas e às vezes a gente precisa desse momento de recolhimento, tá tudo bem, mas não suma. Continue, coloque a tua presença no digital. Se você não tinha, precisa ter. E se você tem, precisa manter. A gente não pode ficar sumido aos olhos dos nossos clientes. A gente sempre, eu falo que sempre a gente, de alguma forma, a gente inspira alguém, a gente motiva alguém, a gente se coloca fazendo bem pro outro com um produto bacana, uma coisa bonita, porque muita gente pode não estar querendo comprar semijoia hoje, mas tem gente que quer. Então continua o teu trabalho, aos poucos você vai encontrando o teu nicho, você vai encontrando formas de se reinventar e de entregar esse trabalho. Pense em como o teu perfil pode ser útil nesse momento, né? É muito importante a gente trazer essa informação de utilidade, a gente se colocar os esforços que a gente está fazendo, a gente comunicar com verdade, lembra verdade e respeito, mas inclusive essa vulnerabilidade, essa fragilidade que a gente está passando no nosso negócio. A gente dividir as nossas dores, as nossas angústias, os nossos desafios, isso também nos aproxima do nosso cliente. Isso faz com que ele veja que não é só ele que está passando por aquilo, né? A gente pode muito bem comunicar com verdade aquilo que a gente está sentindo e que não é tão bom naquele momento, né? Quantos empresários foram aí, fizeram cartas abertas de sentimentos tristes por relação a tudo que está acontecendo, todas as decisões que estão tendo que tomar. Então não tem problema a gente se colocar também como pessoas frágeis e colocar as nossas angústias junto aos nossos clientes, né, dentro do nosso perfil. Seja sempre otimista, eu acho que é uma coisa que a gente precisa buscar, esse olhar de otimismo, esse olhar positivo. Por mais difícil que seja a gente olhar para as coisas, tentar achar algo que seja bom, que tenha de ensinamento, né? A gente precisa muito de delicadeza, de empatia e mais do que nunca hoje cuidar com a nossa comunicação, porque como tá todo mundo muito sensível, tá todo mundo muito preocupado, a gente tem que cuidar com o que parece oportunidade e o que parece oportunismo, sabe? Isso faz muita diferença para o cliente perceber, porque às vezes não é por maldade, mas a tua comunicação você quer colocar como uma oportunidade e ela acaba parecendo um oportunismo. Aí eu fiz uma live e uma moça falou, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu realmente não vejo problema em você vender lenço enquanto alguns choram. Eu acho que se o teu negócio passa por isso, tudo bem, mas cuidado com a forma com que você vende esse lenço. Cuidado com a forma com que você comunica, porque a pessoa que está chorando, ela tem dores, né? Ela tá com angústias. Então, se você for vender o lenço de uma forma compreensiva, uma forma assertiva, você está dando uma oportunidade a ela de secar aquelas lágrimas. Mas se você for com uma comunicação agressiva, se você não escolher da forma correta, ela vai estar sentindo que você está se aproveitando daquelas lágrimas. Entende a diferença? Então, por exemplo, se você está vendendo semijoia e você vai fazer uma ação porque você precisa voltar a vender, você não está vendendo nesse momento e você vai voltar a vender. Você coloca lá que você tem 50% de desconto, 30% de desconto até o final do mês de maio, até o final do mês de junho. Sem problema nenhum. Olha, dei desconto e aumentei o prazo. Vou fazer uma ação diferente, vou fazer promoção. Mas não fala assim, olha, eu tô pensando em te ajudar, você como cliente, então eu vou te dar desconto.
Não é assim. A gente precisa cuidar com essa comunicação, porque por mais que seja o teu pensamento, e eu não tô dizendo que existe maldade, a gente pode sim estar querendo ajudar o cliente, mas a gente também tá querendo receita. E o cliente vai lembrar que a gente tá querendo gerar receita quando ele vê a nossa comunicação de que o post tá com 50% de desconto nos produtos. Então, se eu comunico que é para ajudá-lo, talvez ele se ofenda, talvez aquela comunicação não caia de uma forma assertiva. Então, só cuidado na hora de comunicar. Você pode continuar vendendo, pode colocar promoção, todo mundo tem o direito de vender lenço, mas cuidado da forma que você vai vender. Não esqueça que mais do que nunca nesse momento, o teu cliente realmente, figurativamente, né, está em lágrimas. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Procure ideias criativas, né? Esse é um momento para a gente repensar o nosso negócio, para a gente sair da caixinha, sair daquilo que a gente sempre entregou. Eu acho que esses momentos de complexidade, de tentar se adaptar, de muita mudança, eles servem para chacoalhar a nossa criatividade, para a gente buscar formas novas de fazer aquilo que a gente já faz, ou talvez buscar outras coisas novas para agregar naquilo que a gente já faz. Então é bem bacana a gente parar e tentar enxergar essas oportunidades, tá? Cuidado com os horários e os excessos, acho que eu já falei bastante sobre isso aqui, para a gente ter um cuidado maior nesse momento, porque a gente sabe que o cliente está fragilizado, né? E ter empatia no sentido não só do momento em si, mas além. Eu acho que empatia não é a gente querer se solidarizar com o outro, e não é a gente querer pensar e agir com o outro da forma que a gente gostaria de ser tratado. Quando a gente fala de relacionamento com o cliente, a empatia ela tem que ser um nível estendido, sabe? Você tem que tentar se conectar com o teu cliente da forma que ele considere melhor, da forma que ele veja como melhor. Então, se o cliente é mais direto, você precisa ser mais direta. A gente percebe se o cliente precisa de mais atenção, ele escreve mais texto, ele manda mais áudio, você precisa demandar uma atenção maior. Então, tentar atender cada cliente da forma mais personalizada possível. Se eu pudesse colocar em palavras tudo que a gente falou hoje, para jogar aqui, para a gente fazer um bem bolado de tudo que foi falado, eu diria assim, ó: agilidade, cordialidade, valorização, cuidado, utilidade, presença digital constante e comunicação assertiva. Eu acho que a gente falou de muita coisa, foi muita dica, mas essas são as palavras principais. E eu queria terminar a live com duas observações de uma pessoa que eu admiro muito o trabalho. Eu assisti uma palestra, depois ele foi meu professor de neuromarketing, e ele se chama Fernando de Chiara, e eu tenho 2 ensinamentos dele que eu levo para a vida. Primeiro, quando a gente fala o ser humano aprende de 2 formas, e a gente vai trazer essa figurativamente aqui para a questão dos clientes. O ser humano aprende por repetição e impacto emocional. Então, quando eu falo de cliente, repetição, o que é? É a minha constância, é eu estar nas redes, eu falar com ele o tempo todo, eu estar presente de uma forma saudável e gostosa na vida dele. E impacto emocional, o ser humano aprende por repetição e impacto emocional. Impacto emocional em relação ao meu cliente, o que eu vou estar falando? Eu vou estar me conectando, eu vou estar causando experiências, eu vou fazer com que ele tenha experiências. Quando eu falo do meu negócio, experiência com o meu produto, experiência com a minha venda, experiência com a minha entrega, experiência com o meu negócio. Quanto mais eu impactá-lo emocionalmente, mais eu vou ficar na memória, no coração, na cabeça do meu cliente. Então, vamos tentar conquistar esse cliente, vamos tentar encantar, mas mais do que nunca, surpreender quando se fala em relacionamento de cliente. Hoje o patamar é surpreender. Quanto mais você conseguir surpreender, mais você vai ficar no coração desse teu cliente, desse possível cliente, que às vezes faz contato, acaba não virando cliente no momento, mas ele é potencial cliente, certo? E a frase que ele fala, que para mim faz todo sentido, eu acho que é a premissa, a gente precisa pegar essa frase para depois desenvolver toda a nossa estratégia de comunicação, precisa ser fácil fazer negócio com você.
Essa é uma frase muito simples, mas que a gente às vezes não leva isso tão à risca. Então, como que pode ser fácil fazer negócio com você? Esteja presente nas redes digitais, coloque teus contatos, responda teu WhatsApp, coloque preço, coloque prazo, coloque informação, coloque tudo que você facilite, que o teu cliente consiga conectar com você e que ele consiga comprar de você. Afinal, você está oferecendo algo que ele precisa e ele está em busca daquilo que só você pode oferecer. Então, quando tiver essa junção, quando você conseguir colocar essa junção de você estar fácil, bem colocado, quando ele te procurar, essa busca for fácil e fizer sentido para ele, você tem a conexão com o teu cliente. Então, gente, eu termino por aqui. Eu agradeço muito você que ficou aí do outro lado. Eu gosto muito de trazer o que faz sentido para mim, de trazer a construção dos processos, porque assim vocês conseguem caminhar juntos, conseguem caminhar com as comunidades de vocês ou caminhar sozinho, se for o caso, que às vezes a gente não consegue contratar um serviço especializado, mas eu acredito que com tudo isso que foi dito, dá para construir um caminho, dá para ver um sentido para isso e a gente pode cada vez mais, né, buscar ser melhor naquilo que a gente faz, acreditando no que a gente faz, amando o que a gente faz, porque eu tenho certeza que cada um com o seu trabalho, com o seu serviço, com o seu negócio próprio, quer fazer diferença na vida do outro. Muito obrigada pelo momento de estar aqui, por vocês terem despendido esse tempo para estar comigo. Eu espero que tenha feito sentido, que vocês tenham gostado. Eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui. E olha, vamos em frente, que tem jeito para tudo, tá tudo sempre caminhando e a gente buscando fazer o melhor, tá tudo certo, tá bom? Muito obrigada, gente. Um abraço e até a próxima.